casos de trabalhadores espíritas, óbvio, né, voltando fracassados para a espiritualidade. E esse caso em especial ele vai falar da Rainha Isabel, que conduz caravanas para regiões trevosas para resgatar esses espíritos. Então, ele vai começar falando dessa caravana. Eu não coloquei todo o introito, porque isso aí está no livro, o fato deles saírem, como eles caminhavam, como é que era o cenário que eles estavam, mas é só para a gente falar da figura que foi socorrido, o estado em que ele foi encontrado. A caravana avançava decidida entre acusações idoestres, acrimônias e agressões verbais, até que vimos erguer-se o bastão da senhora, a Rainha Isabel, e os achotes aumentaram a luminosidade. Nesse momento apresentou-se uma área imensa dentro da caverna, na qual estão cercados espíritos aprisionados às paredes, fazendo recordar alguns dos suplícios da mitologia grega, surrados sem piedade, outros acorrentados por pés e mãos, carregando pedras pesadas e removendo-as de um para outro lugar, enquanto no lodo, afogando-se sem cessar, inúmeros se erguiam e novamente desciam em terrível e inominável sofrimento. Enquanto se travava uma verdadeira batalha em que os perversos administradores da área purgatorial tentavam anular os esforços dos missionários do amor, o venerando Eurípides acercou-se de uma parede que exudava putrefação e rompeu com as mãos as cadeias que prendiam o espírito desfalecido e deformado, que lhe tombou nos braços, antes que os sicários vigilantes pudessem interferir. Ato contínuo, 2 auxiliares tomaram e colocaram em maca protetora, iniciando-se o retorno, deixando para trás o abismo aterrador. Então imaginemos espíritos emparedados em situações desse porte. Só então fui informado pelo Dr. Inácio que se tratava de Ambrósio, que motivara a expulsão de misericórdia e de socorro, não obstante também já fossem credores de auxílios aqueles que vieram trazidos ao núcleo de renovação e tratamento. Como o André Luiz relata, acontecia a mesma coisa, né, de jogar aquelas redes. Os que já tinham condições de serem socorridos, ao agarrarem a rede, eram arrastados. Os outros que não tinham condições ainda, essas redes se desfazem. E aí vamos ver o que aconteceu com Ambrósio. Levanta-se suspeitas sobre alguns nomes bastante conhecidos do nosso movimento, mas que eu prefiro não fazer nenhum tipo de especulação. O importante é a lição. Impressionaram-me profundamente com as faces do irmão Ambrósio, tendo em vista os sinais das serviços que lhe haviam sido aplicadas e que se apresentavam na forma, dando-lhe um aspecto dantesco. Os traços humanos haviam sofrido graves alterações, e todo ele se apresentava esquálido, destroçado, inspirando compaixão e produzindo choque emocional em quem o fitasse. A gente imagina a situação, né? Qualquer espírito que olhasse para ele tinha essa sensação de choque emocional. Então devia ser algo realmente difícil. Concomitantemente, exteriorizava os odores pútridos que remanesciam da decomposição cadavérica, ainda impregnada no perispírito, que igualmente se exteriorizava sob deformações responsáveis pela maneira como se encontrava em espírito. Imaginemos a situação. É como se o perispírito ainda tivesse preso a matéria, trazendo toda a putrefação, o cheiro andrajoso, quase despido, a cabeleira desgrenhada, como se houvesse crescido desordenadamente, e misturava-se a barba hirsuta de aspecto imundo, a envolver a cabeça, o rosto e parte do tórax. Imagina onde não ia a barba. Os seus gemidos eram gritos de indefinível dor, que antes provocavam nos algozes que o martirizavam um chalastre mais azedume, e agora um grande respeito e compaixão em nós. Ou seja, um cenário devastador, né? Há quase 70 anos mergulhou no corpo físico, sob a carinhosa assistência de benfeitores, que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Enriquecido com mediunidade ostensiva,
preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se ao ministério com abnegação e humildade. As heranças do pensamento mágico, com que acompanham as manifestações mediúnicas, fazem que se transfiram para a criatura os méritos que pertencem à vida, empurrando-a para tropeços e compromissos negativos, sem forças para resistir aos assédios de todo porte que a circunscrevem em área muito apertada e conflitiva. O que é que acontece? O nosso mal do movimento, e isso é uma coisa que o Manuel Filomeno frisa, e eu gosto muito de frisar. Eu não sei porque a gente tem hábito de trazer essa fuligem de colocar em determinados trabalhadores uma posição de um semideus. Os médiuns começam a ser cercados por pessoas que idolatram a ferramenta, quando na verdade ele diz aqui, o médium pertence à vida, com V maiúscula, ou seja, a vida espiritual, a lei divina. E aí muitos médiuns cercados desses aduladores, que a verdade é essa, porque acham lindo um trabalho mediúnico, seja de cura, seja de psicofonia, seja de qualquer coisa, começa a envolver esse trabalhador, e ele começa a acreditar que de fato ele é portador de todos aqueles dons, e aí a queda fica próxima. Por isso, eu particularmente, agora sim, uma visão bem pessoal, eu sou muito resistente a algumas práticas na doutrina espírita. Alisson, você é contrário a cartas consoladoras? Não, eu não sou contrário a cartas consoladoras, mas a referência que eu tenho em carta consoladora é Chico Xavier, e eu não lembro o Chico fazendo grandes espetáculos para a carta consoladora. Eu lembro das pessoas irem a Uberaba, irem atrás de Chico, e não a gente montar um espetáculo para Chico, para cima de um palco que está fazendo carta consoladora. Eu não lembro disso. Talvez seja um desconhecimento, mas eu acho que a gente no movimento acaba expondo, e aí outro movimento, uma outra situação, é expor os nossos jovens. Nós temos jovens valores que começam a despontar ainda com 18, 20, 15, 16, 17 anos, começa a fazer parte de eventos, não tem suporte ainda, não tem profundidade doutrinária, se torna só um papagaio, com todo respeito. Não é uma crítica, é uma análise. Então a pressão em cima desses jovens é muito grande. Eu vi jovens em Pernambuco, inclusive, de 14, 15 anos fazendo palestras, e havia uma idolatria e se perdendo no meio do caminho. A culpa é dele? Não, é do movimento. Então uma vez eu estava numa casa e eu disse, a pessoa chamou um jovem, não faça. A gente precisa dar suporte a esses jovens, maturá-los na doutrina, para que eles tenham a possibilidade do trabalho, de um vínculo na casa espírita, de um trabalho na caridade que dê a ele a condição da vivência. Então o movimento espírita às vezes peca nisso aí. A gente quer mostrar para as pessoas que olha que jovem fantástico, às vezes ele só consegue replicar. Quando a pressão é muito grande em cima dele, ele não suporta, e aí a gente perde os valores. Então vamos prestar muita atenção nisso, não vamos fazer parte desse grupo que, empolgados com essa condição, ao invés de a gente maturar os nossos jovens, a gente simplesmente joga-nos aos leões, e o resultado nem sempre é feliz. Quando chegou a idade da razão, Ambrósio, dedicando-se ao trabalho mediúnico, atraiu a atenção das pessoas desacostumadas com as autênticas manifestações espíritas. Olha que interessante, que começaram a cercá-lo de privilégios, exaltando-lhe a personalidade e impregnando com as infelizes influências, qual se tratasse de um semideus com missão especial na terra. Então a gente começa a criar uma imagem real do mundo. As mensagens que retratavam seus autores com riqueza de detalhes tornaram-se motivo de interesse e de atração para os corações saudosos que se reconfortavam, e o campo de serviço ampliou-se, fascinante e rico de oportunidades. Logo se criou uma pequena corte de assessores ociosos e de pessoas desinteressadas do espiritismo, mas desejosas de projeção e de oportunismo, atraindo-o lentamente para o abismo no qual se precipitou. Então vejamos que a queda de Ambrósio foi muito fruto do que fizeram com ele, quando na verdade as pessoas deveriam cercá-lo
mas sempre chamando a atenção e não levando à queda. Quantos a gente não conhece hoje, inclusive, que começaram tão bem e de alguma forma começam a se desvirtuar, caminhando para situações que não tem nada a ver com o espiritismo, porque quando envolve dinheiro, perdeu-se a essência. E a culpa, e eu boto essa palavra, às vezes é do movimento. É óbvio que a responsabilidade não é do indivíduo, isso é inquestionável, mas a gente podia dar uma mãozinha e não expor as pessoas assim. Embora inspirado e bem direcionado pelos seus mentores, começou a negligenciar as advertências, supondo-se infalível e possuidor de recursos que não lhe pertenciam, tornando-se verdadeiro infante adulado e exibindo os distúrbios do passado que começaram a ressumar no inconsciente profundo, ou seja, as nossas velhas tendências, porque tudo se tornou fácil. Um pedido era uma ordem. Logo se fez exótico, tomando atitudes estranhas e sintonizando com entidades vulgares que exploravam a vaidade exacerbada, empurrando-o para o anedotário chulo nas palestras doutrinárias que se permitia proferir, perdendo o equilíbrio total e a compostura a pouco e pouco. Porque o indivíduo nessa situação, tudo que ele fala todo mundo ri, tudo que ele diz as pessoas balançam a cabeça, ou a maioria das pessoas. Aqueles de bom senso, quando chegam perto, são rechaçados. Você é radical, você é inflexível, não é bem assim. Os conflitos sexuais que estavam sob controle, eu achei essa frase tão interessante. Os conflitos sexuais que estavam sob controle, porque todos nós os temos, de uma maneira mais ou menos intensa. E a condição não é ter, o problema não é ter o conflito, o problema é o que é que eu faço tendo. Nenhuma condição é problemática, nenhuma. Eu vivo dizendo, as pessoas perguntam, e tal situação? O problema não está passando pela experiência, é o que é que eu faço com a experiência. Esse é o problema. O cara é um galã, criador, bonito, o que é que ele faz dessa beleza? Então entenda que o problema não é o fato dele ser bonito, não é o fato de ter o desejo, de ter o que ele faz. Esse é o problema. Aí a gente começa a ter conflito aí. Então veja, estava sob controle, também começaram a assomar nesses comenos, e tornou-se propagandista. Olha que interessante, parece que está falando hoje, olha, e tornou-se propagandista do exercício livre das paixões da libido, em tons de modernidade, como se liberdade e licenças morais fossem a mesma coisa. E a gente ouve isso hoje, por incrível que pareça. As pessoas não falam em disciplina, as pessoas não falam em canalizar energia, as pessoas falam em liberdade. E inspirado e assolado por entidades vulgares dos comportamentos do sexo ultrajado, vampirizadoras das energias humanas, foi empurrado para atitudes públicas e particulares reprocháveis, gerando vexame nas pessoas sinceramente vinculadas à doutrina espírita e embaraçando aquelas outras menos informadas face às propostas, todas estranhas aos cânones espiritistas. As propostas estranhas, todas estranhas aos cânones espiritistas. Por que acho? Porque a doutrina espírita ela direciona muito claramente o que deve ser feito. O resto é invenção da gente, é jurisprudência criada por nós. A doutrina espírita é clara, ponto. O resto é só invenção. Os efeitos físicos foram cessando e, sob a tutela das insinuações perturbadoras, começou a preencher, por conta própria, os espaços mediúnicos com astúcia e manobras espúrias, sem entender a lição silenciosa que lhe era ministrada pelos guias espirituais, chamando-lhe a atenção aos retos deveres, à honestidade, ao afastamento das companhias malsãs de ambos os planos da vida. Vocês estão vendo? Cortou a mediunidade. O que é que ele fez? Começou a inventar, não percebendo o que a espiritualidade estava fazendo. Desnecessário dizer que passou da obsessão simples para a fascinação, quando não lhe faltaram corresponsáveis. Olha isso, corresponsáveis. E por fim tombou, aturdido na subjugação que o fez mais agressivo, quando não totalmente vulgar. Aí nessa hora é interessante, porque os mesmos que adulavam começam a criticar, mas não percebe que foi quem empurrou. Por isso ele botou corresponsáveis.
Eu tenho uma frase que eu gosto muito ao longo dos anos, já que tem tantos poetas aqui, conhecidíssima: a mão que afaga é a mesma que apedreja. Eu não vou continuar com o poema porque ele é preferido na parte final, mas a mão que afaga é a mesma que apedreja. Cuidar dos trabalhadores da casa, da seara espírita, com excessos de elogios. Estímulo, sim. Elogios por qualquer tarefa, em especial no campo da mediunidade, é armadilha. É armadilha. Não se empolguem, porque cedo ou tarde, no dia que você falar algo que essa pessoa não gostar, acredite que você deixa de ser o ídolo e passa a ser o inimigo número 1. Enquanto você fala que as pessoas querem ouvir, você é gente boa. No dia que você traz alguma coisa que mexe na ferida de alguém, as pessoas transformam. Cristo foi assim, passou com ele. Enquanto ele falava coisas interessantes, curava pessoas muito bem, quando era para outras situações já não era mais a mesma percepção. Numa noite de horror, após a exibição em uma das promoções que realizava com frequência para lisonjear o próprio ego, foi acometido de uma isquemia cerebral inesperada e, não obstante atendido com urgência, padeceu um bom par de meses em tratamento hospitalar, sucumbindo sob o assédio dos inimigos que o arrastaram para a repugnante região de onde foi agora retirado. O que a espiritualidade faz? Tira, para que não seja pior do que já foi o resultado. É isso. Gente, tem uma frase de João que a gente esquece muito: é necessário que eu diminua e ele cresça. Como eu disse a vocês, eu me impressiono ainda com algumas situações. Médicos que se colocam nessa posição e pessoas que compactuam com o médico que se coloca nessa posição, de ser diferenciado, de estar à frente, de usar o seu nome para... É necessário que a gente diminua e ele cresça. Quem é a pessoa mais próxima que a gente tem, que tem esse tipo de mediunidade na nossa história do Espiritismo? Que ele era católico, mas se tornou espírita pelo fenômeno. Chico Xavier, ele diz, todo mundo sabe, aí na casa dele tem foto de santo, tem tudo. O Espiritismo trouxe ele pelo fenômeno. Observe se ele se colocava como uma referência, se ele se colocava como... Era o Cristo que vinha na frente. E a gente vê hoje situações onde os médicos querem se destacar e casas que dão guarida a isso. Aí é grave. Respeito, e deve ter o trabalho do passe, que é um trabalho que é curativo. Mas a essência da casa espírita é curar a alma, que por tabela a gente viu hoje vai curar quem? O corpo. Porque toda doença, a gente lê hoje, toda doença tem origem, um problema onde? No espírito. Até porque, gente, se morre saudável, viu? Aí eu quero ter doença, vai morrer do mesmo jeito. Morreu saudável. Morreu. Então o que a gente quer é tratar o espírito. Lá no Jefa, a história do Jefa vai fazer 38 esse ano. Quantos médicos não chegaram lá com propostas da espiritualidade que querem fazer tratamento de cura no Jefa? Muito obrigado. Aqui não. Nossa cura é outra. É evangelizar da criança ao idoso. Tem passe? Tem. Claro que tem. Tem passe de cama? Tem. Mas o foco não é a cura do corpo, é a cura do espírito. E não é centrado na figura daquele médium, porque ele começa a achar que de fato ele é especial. Então a gente empurra o nosso irmãozinho para a queda. Foi o que aconteceu com Ambrósio. A mediunidade é o ponto de serviço pelo qual chegaram à Terra as informações do mundo espiritual, ensejando a Kardec a construção de incomparável obra que legou a humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos do futuro. No entanto, não é imprescindível para a preservação da doutrina, ou seja, a mediunidade não é imprescindível, que a dispensa, sendo seu exercício, sem a prudência e orientação do Espiritismo, sempre um risco de imprevisíveis consequências para o seu usuário, assim como para todos aqueles que compartilham das experiências sem controle. A gente viu situações, nós acompanhamos, não era espírita, mas
tinha mediunidade. E também aqui eu estou falando, não é fazendo julgamento, mas é mostrando como é perigoso você ser essa pessoa que todo mundo, feito astros, está ao redor. Olha o que aconteceu com o João de Deus. Quanto daquela mediunidade ali não acabou se perdendo por conta dessas histórias. Eu repito, não estou julgando, estou fazendo análise do caso. Será que se as pessoas que estivessem ao lado dele fossem mais centradas e não estimulassem tanto a vaidade e o ego, ele talvez não caísse como ele caiu? Lembra da frase que estava ali escrita de Ambrósio? Os conflitos sexuais estavam sob controle. O que aconteceu com ele? Então é algo muito sério. E aí vem um segundo caso. E esse caso é bem interessante. Não que de Ambrósio não seja, mas olha o que ele fala. Através do Cicerone Amado, fui informado que ao amanhecer do dia imediato teríamos uma reunião de atendimento espiritual. E um companheiro encarnado que se encontrava enleado em sutil obsessão e deveria receber uma assistência mais especializada em nossa instituição, que era relativamente comum. Então tinha um trabalhador encarnado e eles iam ter uma reunião com este trabalhador encarnado. Isso acontece, e ele fala, o que era relativamente comum. A gente faz a mesma coisa, a gente passa pela mesma situação. Olha que interessante. A reunião seria um pouco mais tarde. A necessidade do encontro antecipado tinha por objetivo favorecer-nos um contato proveitoso com o delicado Eurípides, que iria conversar conosco informalmente, conforme aconteceu. Então, antes da reunião, Eurípides Bazanulfo se encontrou no grupo de espíritos e ele teve a conversa para nortear o que ia ser o trabalho. Então, aconteceu isso aí, né? Ele conversou, está lá descrito a conversa, aí vem para cá. Na trama da obsessão, portanto, não apenas se encontra em desalinho que chora e se desespera, mas também aquele que aplica o látex, o verdugo aparentemente insensível, que é sempre alguém que perdeu o rumo de si mesmo, por consequência, a identificação com a vida. Então, não é que aquele espírito ele é inimigo, ele foi alguém que a gente fraudou. Acerca-se de sua situação penosa, mediante sincera emoção, é de significado profundo, porque a irradiação mental é mais poderosa do que a verbalização, que pode ser destituída da vibração da legitimidade. Ou seja, eu posso falar um bocado de coisa bonita e não ter vivência nenhuma. Então, essa palavra, a vibração dela, em termos de energia, é baixa. Entende? E é o que a gente vê, né? Muita gente que fala, quem tem um pouco de percepção, às vezes, sente no discurso da pessoa que aquele parece, eu não sei, não é o tom, mas a energia divina daquilo não soa verdadeiro. É engraçado, não sei se alguns de vocês têm essa percepção, mas para mim é muito interessante. Quando eu assisto, tem coisas que a gente percebe que aquilo ali, com todo respeito, é só teatro. Serve, porque o importante é quem ouve, o que vai fazer com que ouve, e a pessoa que está falando é que vai depois responder por isso. Tendo em vista a necessidade de ressarcimento das dívidas contraídas pelo abuso da confiança que nos foi oferecida, torna-se-nos necessário um mergulho na carne, a fim de refazermos os caminhos, as afeições e as oportunidades. Olha lá, antes da viagem à reencarnação, ainda lúcido, o candidato, esse espírito que eles vão conversar, e Eurípides Bazanulfo está dando esse introito aqui, antes da viagem à reencarnação ainda lúcido, o candidato promete fidelidade e devotamento. Lembra do planejamento reencarnatório que eu falei ontem? A gente se combina, vou voltar, vou ser espírita. Sintonia com os amigos espirituais que ficaram na erraticidade para os ajudar na desincumbência do dever. Logo, porém, que o corpo ensombra a lucidez espiritual, diminuindo-a, olha a história do corpo que amortece, os impositivos da matéria passam a predominar no ser em recomeço, não poucas vezes afastando do caminho traçado. Então a gente planeja, reencarna, começa bem e se afasta. Assim sendo, as matrizes, olha, o que a gente falou ontem, que se encontram no perispírito, o que são as matrizes? As marcas impressas pela consciência culpada, facultam as induções e fixações entre credores e devedores, expressando-se em aflições obsessivas para ambos atormentados. Então existe um magnetismo, a gente atrai o espírito obsessor.
Manuel Filomeno fala isso muito claramente no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Às vezes o espírito está do lado, não sabe nem o que é que está fazendo ali do lado. Eu não sei o que é que está, até no dia que ele descobre. Agora eu entendi porque eu estou do lado dessa pessoa. Porque essa pessoa é fulano. Até então ele só foi atraído. Tem um livro que fala Grilhões Partidos, fala sobre isso. Ninguém pôs na terra que esteja isento da comunhão com os espíritos, seja pela necessidade reparadora, manifeste através do positivo da inspiração, também outra forma, e do direcionamento feliz para o rumo que se pretende alcançar. O carreiro carnal é sempre uma experiência de alto risco para quem deseja atingir as cunhadas. Recordando-nos do mestre, constataremos que ele venceu os 3 montes que o desafiaram. Olha que interessante. O Tabor, onde se transfigurou o esplendente de beleza diante de Moisés e Elias, que vieram reverenciá-lo, bem como dos discípulos que ainda não tinham dimensão de sua grandeza. Foi o monte da comunhão espiritual no seu sentido mais elevado. Então o Monte Tabor foi o primeiro monte que ele venceu, que foi o monte da comunhão. O outro foi aquele no qual ele cantou as bem-aventuranças, revolucionando os códigos de ética, de economia e de moral vigentes na sociedade, abrindo horizontes para o entendimento dos valores espirituais, que é o Sermão da Montanha. E por fim, o Gólgota, onde o aparentemente vencido triunfou imortal, colocando a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai. No primeiro, ele desvelou-se. No segundo, estabeleceu as diretrizes do amor. E no terceiro, viveu todos os ensinamentos que anunciou. Agora, vamos lá. O espírito reencarnado em tarefa libertadora sempre será chamado ao testemunho dos montes, onde problemas equivalentes o aguardam. A gente vai viver a mesma trilogia. No primeiro, deve dar a conhecer o objetivo a que se dedicará. Achei interessante essa analogia. No segundo monte, cabe-lhe traçar as linhas de comportamento que adotará, que seria o Sermão da Montanha, que, por favor, não são as bem-aventuranças, tá? Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, são 3 capítulos completos do Sermão da Montanha. É a síntese de todas as lições de Jesus, estão nesses 3 capítulos. A síntese. Perdeu tudo, ó, só sobrou esses 3, está tudo lá. E a terceira, que é o Gólgota, vivê-las até o momento final com equilíbrio e abnegação. Então a gente vai ser rechaçado, a gente vai ser cancelado, a gente vai falar mal da gente, vão dizer que a gente está errado, tudo isso, vão crucificar a gente, é normal, graças a Deus, porque toda vez que acontecer isso, e a gente tem a consciência em paz do dever retamente cumprido, significa dizer que a gente está no caminho, porque se a gente tivesse igual a todo mundo, vivendo e tendo as mesmas práticas que todo mundo, ninguém estava falando da gente não, só fala porque a gente faz diferente. É só pensar. O cristão ia para a arena porque era diferente, vivia diferente. Não é demasiado, porque nunca faltará o apoio indispensável êxito que procede do mundo espiritual vigilante e ativo. Eis porque, iniciada a tarefa na seara, ninguém deve olhar para trás. Começou, deixa a vida velha para trás. É o que eu disse ontem, conversão. O espiritismo tem que entender, espiritismo não, perdão, o movimento. Porque se o espiritismo e o cristianismo é de vivo, todo mundo que conheceu Jesus passou o processo de conversão, todos, sem exceção. Dr. Bezerra, quando conheceu o livro dos Espíritos, tudo bem que ele já tinha, mas ele avança para a prática espírita. Todo mundo que conhece Jesus muda. Se não mudou, é porque está querendo fazer Jesus a sua moda. Reunimos-nos aqui neste momento para receber um querido companheiro que se encontra nas sombras terrestres com tarefa muito bem programada, mas caminha a largos passos para a loucura das paixões humanas a que ela se entrega. Então é um trabalhador que está na terra com uma tarefa bem definida e está começando a desvirtuar o caminho. Mas agora vamos chamar. Telementalizado pelos adversários do seu progresso, bem como por sistemáticos inimigos da libertação das mentes humanas das chagas obsessivas, deveremos convidar o companheiro a reflexões apuradas. Em termos nossos, vai chamar para chincha. Bora, sai aí um pouquinho, vamos ter uma conversa tete a tete. Agora o negócio vai pegar. Olha o que ele diz: aguardemos, portanto, Edmundo, o servidor em perigo. Então eles consideram que essa pessoa, esse espírito, está em perigo. Olha lá, pude observar que se tratava de um jovem que ainda não completara 40 janeiros. O seu era um sono inquieto, que demonstrava desânimo interior. Embora a aparência agradável,
o povo perispiritual, acho que é o povo perispiritual, apresentava-se com estranhas exteriorizações vibratórias, particularmente nos centros coronário e genésio. Emitiam ondas de cores quentes, intermitentes, denunciando o comprometimento dos fulcros geradores da vida. Continuando a observação com mais cuidado, percebi dilacerações no campo modelador biológico, de procedência inferior. Campo modelador biológico, em outras palavras, perispírito. Então ele percebeu no perispírito algo difícil, dilacerações, que iriam manifestar-se posteriormente no corpo somático. Ou seja, estão lembrados? Espírito desequilibra, marca perispírito e vai se manifestar onde? No corpo físico. Aí ele já percebeu, posteriormente no corpo somático. No centro cerebral estava instalada a matriz obsessiva, o que também se apresentava no aparelho sexual. Então, existia a matriz obsessiva. Eu vou falar um termo que ele usou: uma célula obsessiva no perispírito, na região coronária, e uma célula obsessiva na região genésica. Certamente os plugs de ligação haviam sido desligados magneticamente naquele momento pelos assistentes que o trouxeram para um encontro especial. Então veja, ele foi para o encontro, aí os trabalhadores foram lá e desligaram o plug. A pergunta que não quer calar: e por que eles não desligaram de vez? Custava nada ter feito essa montagem? É assim que funciona a lei divina? Não, era necessário que ele mude. Porque o nome disso é respeitar, sabe o que? Livre-arbítrio. Os espíritos não vão tirar enquanto ele próprio não fizer por onde, porque é o que ele quer. Aí está o mérito. Isso é uma coisa conflituosa na casa espírita às vezes. Tem gente que chega aqui, não sei aqui, mas vou falar de lá, chega lá e diz assim: Alisson, eu queria pedir um tratamento de desobsessão para o meu irmão. O seu irmão, meu irmão tem problema no álcool, certo? Ele está disposto a fazer o tratamento? Não, ele não acredita em nada disso, não vai fazer o tratamento, mas eu queria fazer o tratamento para ele. Olha, desculpa, a gente pode fazer para você, a gente pode fazer uma vibração por ele, mas tratamento de desobsessão não dá. Por que não? Porque existe um rito. Tem a hora da reunião mediúnica de desobsessão, que ele deve estar em oração, ele deve querer mudar, então ele deve vir para a palestra, ele deve querer receber o passe. A gente não pode obrigar as pessoas. Jesus Cristo não obrigava. Como é que a gente pode interferir no livre-arbítrio de alguém que não quer melhorar? A gente percebe isso, os Espíritos falam, o Evangelho está repleto dessa narrativa. Jesus Cristo não forçava ninguém, nem a tratar-se, nem a se curar, nem a mudar de vida. Havia um convite, e o indivíduo vinha ou não. Porque senão, gente, é isso aqui. Vamos fazer a desobsessão para ele. Tá certo. Tira 30 espíritos que estão com ele. Vão chegar a quantos? Outros 30. Ele não quer. Está aqui, ó. Por isso que eles não fazem. Sorridente percebeu o mentor que jovialmente o convidou à reflexão sem maiores preâmbulos. Saudando-lo muito cordialmente em nome de Jesus a quem servimos. Aqui nos reunimos e o recebemos carinhosamente com o objetivo de recordá-lo que esta não é uma viagem de recreação espiritual, de compensação emocional. Começou bem, né? Aí o cara já fica feliz, bate de cara com o Eurípides Bazanufo, meu amigo, camarada, o cara bater de frente com um espírito desse. E aí ele começa já na última frase ali, já começar a ficar um negócio: isso aqui não é recreação espiritual, nem compensação emocional. Lá vem chumbo. Fez uma rápida pausa com um tom bondoso, mais enérgico. Mas Alisson, e a caridade? Cadê? Caridade não tem nada a ver com aquela imagem que as pessoas passam de estar passando a mão na cabeça das pessoas. Não é assim que funciona. Mais enérgico, prosseguiu. Você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores, e o atendeu por bom período da existência física, abeberando-se na inexaurível fonte do espiritismo, saciou a sede de informações e despertou para a tarefa que havia realizado. É aí? Ótimo. Agora, quando a notoriedade o alcança,
facultando-lhe ensejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Oi, frivolidade e mundanismo? Frivolidade e mundanismo? Mundanismo, Kardec vai chamar de materialismo, que é viver literalmente todas as sensações e aquilo que a matéria oferece. É isso que ele está chamando de mundanismo. Olha lá, entendemos que esses adversários já se encontram fixados no espírito, responsáveis que foram por mais de um insucesso em existências anteriores. O texto original vai narrando com riqueza de detalhes, só que eu não tenho condições de colocar aqui por conta do nosso tempo. Não lhe deve ser vão o conhecimento espiritual para transformar em espetáculo circense, que lhe exalta o personalismo doentio em detrimento da austeridade e da consciência de dever que lhe cumpre atender. Olha mais uma vez a história do nosso querido personalismo. É o meu nome, é a minha pessoa, sou eu, vai centrar em mim. Está aí. É um negócio assim. Austeridade. É uma palavra hoje que não tem muito espaço não. Você fala em austeridade. De vez em quando ele bota na trilogia, na quadrilogia ele bota o termo severidade. Que eu acho que o negócio é mais austero ainda. E aí você sabe que tem gente que diz, não, é porque esse espírito, rapaz, já classificaram até o espírito agora politicamente, não sei se vocês sabem, né? Classificaram o Manuel Filomeno de Miranda politicamente, não é possível. Até os espíritos que estão falando agora, tem a dose, o pessoal está doente mesmo. Iremos recordar dos compromissos a que você se vinculou. Olha que interessante. E os vem desrespeitando sob induções de espíritos vulgares, que ora se lhe associam a conduta mental e social, apoiados nas suas preferências transatas. Qual a nossa tendência? A história do conhece a ti mesmo. Observe sua tendência e assuma no sentido de tomar posse. Não é de descambar para fazer coisa errada, é assumir no sentido de tomar posse. Realmente eu tenho essa tendência, então já que eu tenho essa tendência, eu vou fazer o que Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Paulo de Tarso disse a ele: experimenta para ver se é a tua, se não for, tu cai fora. Não, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, fuja das paixões da mocidade e junta-te com aqueles que amam o Senhor do coração. A gente não arrisca não, porque a gente é fraco, o espírito ainda é cambaleia, porque está muito marcado o equívoco. Olha lá que interessante, olhando a senhora Modesta, Maria Modesta Trava, trabalhadora, espiritual, espírita, aí a nobremente desenrolou o pergaminho que trazia nas mãos e com voz pausada leu o programa. Eu fico imaginando a cena, Eurípides aí, Dona Maria, por favor, lê aqui o programa desse rapaz. Aí ela abre, ó, que foi traçado, leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro, e sua anuência a algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. Porque na hora de descer, os guias diziam assim: vamos lá, o objetivo dessa encarnação é essa aqui, de acordo com o que a gente já estudou e que você tem condições de acertar. Esse é o ponto grave. Você vai passar por isso, vai assim, assado, lá. Olha que interessante que está aqui escrito, ó. Em sua anuência jubilosa, ou seja, assina aqui, por favor. Aí você vai lá e cai na besteira. Podia não ter assinado, não leu direito. Olha o que aconteceu. Começa assim: você prometeu, prosseguiu com a leitura do documento. Então ela vai falar um bocado de coisa, eu separei alguns. Analisar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. É necessário que eu diminua e ele cresça. Aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores. É uma coisa que a gente precisa exercitar, né? A gente serve e quer um obrigado. Não, Jesus serviu e passava. A gente optou, no caso dele, aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores, superar o cerco da bajulação. Olha. E reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas empréstimo superior a fim de dignificá-lo.
Está no contrato. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Rogou o convívio com sofredores, a fim de enxugar-lhe as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudesse tesourar a paz. Empenhou-se para que a sua fosse a família universal, e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desavorada. Vocês acham que só foi ele que fez algum contrato lá em cima? Não. Só ele, né? Ainda bem que não, a gente dessa a gente escapou. Eu provavelmente devo ter colocado uma lupa. Que tem o querido irmão feito da fé renovada? Eu acho que vale essas perguntas para a gente. O que tem feito o querido irmão da fé renovada? Como se tem utilizado os recursos mediúnicos, ora movimentados por forças inferiores? Como se encoraja a tentar unir César e Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar que a vida deve ser fluida, sem qualquer desvio das suas concessões? Ou seja, não se serve a dois senhores. Eu não posso viver o mundo e ser cristão espírita. Não dá para ser. Lembrando que não é para a gente ser exótico, se trancar na caverna, não é nada disso. A gente vive em sociedade, pelo contrário, é através do exemplo que a gente arrasta. Mas os nossos valores, as nossas prioridades, as nossas ações são outras. Eu não posso, como espírita, por exemplo, me vestir da mesma forma que uma pessoa que não conhece o mundo das energias se veste. Não, se você é machista, porque você vai falar de decote, não sou eu, Joana de Ângeles vai falar sobre isso. Qual o seu prazer de mostrar-se? Joana vai dizer, inclusive, em uma das obras que diz que muitas das mulheres que fazem uso desse tipo de roupa, que demonstram, um excesso de sensualidade, mostrando, deixando, como é que eu posso falar, meu Deus? Destaque determinadas partes do corpo, como a maioria das pessoas, dos homens, se encontram em desalinho, eles imantam determinadas áreas. E essa quantidade de energia condensada nessas áreas vai gerar os distúrbios, inclusive cânceres de colo de útero, de Joana de Ângeles. Eu posso, como espírita, fazer a mesma coisa, sabendo do mundo das energias, de espírito, de obsessão com tudo isso. É por isso que Raul Teixeira diz: olha, ser espírita não é para todo mundo, e não é mesmo não. Porque a gente passa a ter, aí eu como homem vou usar agora no meu corpo também para despertar desejo, e a partir daí vai resgatar de forma pesada. Não é castigo não, gente, é só lei de causa e efeito. Outras interrogações foram apresentadas com amor e severidade, a fim de que ficassem impressos na memória espiritual todos os acontecimentos daquela noite incomparável. Aplicar o passe, vê que beleza, vai aplicar o passe. Aí senta uma moça que veio assistir, dá ela uma ideia, pode diminuir, senta na sua frente para você aplicar o passe, na boa. Gente, todos nós temos as nossas dificuldades. Aqui não é momento e aqui não é local. Ah não, porque aqui não tem altar, não tem padre, não tem nada, então não tem imagem de santo, não tem nada, então a gente se veste e faz o que a gente quiser. Não, gente, isso aqui é um hospital. Desen e encarnada sim é um conflito. Aí bota uma pessoa que tem dificuldade nesse campo para ser atendente fraterno. Vai dar bobagem, pode esperar. Porque vai entrar alguém com um problema no campo afetivo, vai encontrar um outro indivíduo no campo afetivo, e são as almas afins que se encontram. Porque eu nunca vi local para ter tanta alma afim. É engraçado que a alma sempre pega a cronologia, né? Eu nunca encontro uma alma afim com 60 anos, eu só encontro uma alma afim com 20, com 25, né? E a gente não se liga no que o próprio Espírito fala. Então eles sabem onde trabalhar. Estão lembrados do que a gente falou? Que eles reconhecem ali e jogam a sementinha da alegria, entre aspas.
Advertiu-o que os mensageiros que o amparam têm encontrado dificuldade para manter o contato psíquico, claro, porque a mente está vagando em outra coisa. A mente do médium deve sempre estar vinculada aos ideais de enlouquecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem na ilusão, olha, estimulando a conduta equivocada, para mais estreitarem a comunhão psíquica com aqueles que os albergam no mundo íntimo. Então aqui existe um mecanismo perfeito. Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior, tais a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto o social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o espairecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados, o Instagram, essa parte não. Dá para perceber? A gente mantém a mente ocupada com algo que de fato nos eleve. De vez em quando eu vejo os espíritos nas orientações dizerem isso. Meu filho, ocupe o seu tempo para a pessoa pedir orientação com algo que lhe eleve a leitura, o trabalho no bem, porque isso ocupa a sua mente num padrão alto. Mas o tal do obsessor do telefone celular é uma coisa, porque não tem reunião mediúnica que resolva. E há uma mensagem ali. Somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das impulsões desastrosas, propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Eu queria frisar a palavra. Somente dessa forma, não tem outra. O resto é tudo quimera. Se a mente não estiver ocupada com alguma coisa, isso é uma questão filosófica que a gente poderia discorrer não aqui, não nesse momento, mas só para deixar claro. Toda a sociedade, na história do mundo, toda a sociedade era composta por uma cosmovisão. Toda. Botem isso na cabeça. Toda a sociedade, desde o início da história da humanidade, ela é composta por uma forma de ver e viver o mundo, que a gente depois transformou na palavra ideologia. Se não for a cristã, será uma outra. Porque não existe sociedade anárquica sem ter uma forma de pensamento. Então, quando Jesus diz ir de pregar, é porque dentro da perspectiva, a melhor forma de ver e viver o mundo é a forma cristã. Fora disso, a gente vai ter o humanismo, a gente vai ter o islamismo, a gente vai ter o anarquismo, entenda. Se não for cristianismo, será outra coisa. Se a gente não conhece nada melhor, é melhor a gente tentar implantar o cristianismo. Deu para entender? Qual é a problemática hoje no mundo? É isso. Então como é que eu faço isso? Mantendo minha mente na linha, porque senão começa a misturar as estações. E aí a gente se desvirtua. Nesse sentido, cada irmão tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual. Ociosidade espiritual. Negligenciando os deveres, para ter tempo de entregar-se ao culto da personalidade e ao prazer nas rodas elegantes do anedotário picante e vulgar. Passou a ser conhecido, as pessoas cercam, chamam-se para noitadas, as conversas, e aí começa, anedotário picante e vulgar. Pensamento é imã que atrai espírito, começa a ser cercado por espíritos de baixo teor, tanto quanto da exibição de valores que estão longe de ser legítimos. Para onde pretendem direcionar os passos? Que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Onde o devotamento à causa do bem? Isso tudo ele está perguntando ao menino. A simples presença nas reuniões que propiciam a exaltação do ego, nas quais a chocarrice e a insensatez campeiam, somente traz maior contingente de responsabilidade não atendida. Ou seja, quanto mais você se junta para essas coisas, só aumenta a bronca. Torna-se urgente que faça uma avaliação da conduta. E ele está lá, ouvindo a puxada de orelha. Não negamos a contribuição da psicanálise a quem recorreu para a elucidação dos enigmas que dizem respeito ao sexo e aos conflitos que do sexo derivam. Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal, como narra a psicanálise. A sua carga genética é desenhada antes desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados.
necessitando de que, gente? Mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos. Placebo psicológico é o coach, né? Com todo respeito a quem é coach, viu? Por favor. Coach no seu lugar de coach, não dentro da casa espírita. Cada um na sua área. Que contribuem para a aparente melhora, mas não resolvem em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. Expressão de doença, de loucura, de obsessão, de todas as dificuldades. Você solicitou determinadas inibições de natureza sexual, para o contrário. Então você veio com problema nessa área, não foi castigo não, foi solicitação, porque ele já sabia que era daninho. Então, para não ter problema, já veio comigo. A fim de dedicar-se mais ao amor desinteressado de paixões, à convivência com os sofredores, compreendendo-lhe os trânsitos porque passam, a renúncia de alguns prazeres, de modo a oferecer maior contributo aos labores espirituais. Ademais, tornando-se visível o seu trabalho espírita, não lhe cabe o direito. Olha que interessante. Isso aqui é uma reflexão para a gente, tá? Olha o que está sendo dito aí. Não lhe cabe o direito de desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas que irão servir de modelo para outros corações atormentados, que buscarão a fuga ao invés do enfrentamento libertador. Eu tenho conflito, subo nessa tribuna, falo do conflito que eu tenho e dou uma solução equivocada. Como eu já tive a oportunidade de ouvir. Aí o que é que acontece? Vai servir de modelo para outros corações atormentados. Aí o fulaninho que me ouviu, que tem o mesmo conflito que eu tenho, achou linda a minha solução, replica. O que é que acontece? Quem é que responde pela queda também? Eu, né? E a gente não se apercebe. É essa a diferença que a gente precisa entender. Às vezes se chega muito atendimento fraterno, conflito no campo sexual. Isso qual é a orientação? A orientação é de acordo com a ferida e a dor que essa pessoa está apresentando. O problema é que a gente quer entrar numa seara que não é nossa. Como assim, Alisson? Se a pessoa vem, ele tem um conflito, ele não percebe que é um conflito, e o problema dele é a família, a gente vai trabalhar onde? Relação ele e família, ou ela e família. Eu não tenho nada a ver com entrar na vida particular da pessoa. Agora, a pessoa tem um conflito sexual, seja ele qual for. Como há um tempo a gente ouviu uma pessoa, uma estruturação com família e tudo, um rapaz tem impulsão sexual, não para, sai com os amigos de lá, trai. E a pessoa nessa dificuldade, aí tocou no ponto. Agora eu posso falar sobre a questão sexual. Dá para entender não? Porque às vezes o que eu percebo não é o que a pessoa sabe. Ela não se acha com problema. Aí sou eu que vou dizer? Não, a gente respeita o espaço da pessoa. Mas na hora que ela chega com um conflito, em nome da caridade, eu não posso ser covarde e moral. Esse é o nosso problema. Em nome de uma falsa caridade, a gente quer dizer que está tudo certo, que é assim mesmo. Olha, a doutrina espírita, ela se posiciona nesse ponto desta forma. A origem está aqui. Você quer a literatura? É essa. O melhor para você seria fazer tal coisa de acordo com o espírito tal, no livro tal, por causa disso, disso e disso. Mas entenda que a gente tem que tratar a doença que o indivíduo está apresentando. É o sintoma e o sinal que ele está relatando. E não que eu acho que é problema. Porque esse é o problema que a gente faz. Então a gente não deve fazer isso. Entrar na seara que não é nossa. Agora, se solicitar orientação, sejamos verdadeiros. Então, não lhe cabe desnudar, nem usar a tribuna para estar levantando bandeira. Porque o problema é esse, né? As pessoas querem agora levantar a bandeira na tribuna, para todas as situações. Gente, eu já ouvi espírito defendendo poliamor. Você já ouviu falar no termo poliamor?
espírita. Quando a gente vê os espíritos respondendo a Allan Kardec, dizendo que a monotonia foi um avanço, foi progresso, e agora o pessoal quer, basta um karma, ainda quer ter mais junto. Eu digo, meu amigo, então esse cara que é corajoso demais. É 2 mulheres, 2 homens, então, basta uma, já passei um negócio difícil, né? Não é complicado. Ainda bem que minha esposa está aí, para não dizer que eu estou, né? Aí você ainda quer e dizer que isso é espírita? Não. Que você tem direito à sua opinião, não tem problema. Você tem direito a ter a sua opinião. Agora, por favor, aqui, só o espiritismo. Não é o que eu acho, é o que o espiritismo diz. Por isso que ele coloca, não venha servir, né, colocar, desnudar seus conflitos e apresentar a solução, que não tem nada a ver com o espiritismo. A tarefa que você escolheu põe em contato com antigos companheiros de alucinação. Olha que beleza. Hoje desencarnados, que ora se manifestam para demonstrar a sobrevivência. Não obstante, permaneçam alguns em estado de perturbação e desar, deixando sequelas vibratórias no seu campo mediúnico. Interessante. Para uma saudável vivência espiritual, torna-se imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida no que diz respeito à elevação de pensamento e nobreza dos atos. Ou seja de acordo com o que você adotou, que é o espiritismo. O benfeitor fez um sinal quase imperceptível, olha que interessante, e 2 auxiliares deram entrada a um espírito visivelmente cruel, que estertorava no campo vibratório que era conduzido. Enquanto isso, Dona Maria Modesta, profundamente concentrada, atraiu a entidade violenta que lhe tomou os recursos mediúnicos, logo esbravejando. É uma reunião mediúnica no plano espiritual. Então, Dona Maria Modesta vai dar facilidade ao espírito obsessor dele. O encontro estava sendo com Eurípides, agora vai ser frente a frente com o obsessor. Vamos ver o que ele diz. Por que essa proteção a esse Deus? Não vem que ele nos elege ao invés de aos senhores? Questão de sintonia. Reencontrando-nos por fim após um largo distanciamento, atraído por ele suas mórbidas exigências morais, vivemos agora em parceria. Olha que lindo! Parceria. Está vendo? Ajudo na dissimulação, na prática do exibicionismo e devoto das entranhas, nutrindo-me com o ódio que lhe devoto. Tomado de surpresa, ele me estremeceu com esse muito pálido. Ele em nada se modificou. A primeira coisa que o Espírito disse foi o quê? Ele em nada se modificou, estertorou o enfermo espiritual, permanecendo vulgar e debochado, explorador da credulidade alheia e aproveitador sem caráter. Olha que ponto bacana. Imagina o impacto. É que destituído de sentimento de amor e de dignidade, porque o seu egoísmo o alucina, sempre foi assim a sua forma de viver. Ele sempre foi isso. E veio para superar. No silêncio que se fez natural, podia-se ouvir a respiração ofegante de Edmundo, que chorava, sinceramente comovido. O amoroso Eurípides acercou-se-lhe, tomou-lhe as mãos e falou-lhe paternalmente: irmão da alma, tenha cuidado, você acaba de conhecer a trama oculta que se desenrola na erraticidade inferior para impedir o avanço. Naturalmente que nós, seus amigos devotados, não nos encontramos inertes, e esta reunião é a demonstração disso. Todavia, a sua cooperação será de inestimável valor no benefício dos seus deveres. Iremos deixá-lo consciente do nosso encontro, a fim de que possa refletir e reprogramar. Sabemos que não será fácil, porque os seus aduladores encarnados e exploradores espirituais estarão vigilantes. No entanto, a opção será sempre sua. Tenha bom ânimo e confie no Senhor que nos ama. Agora durma com a bronca dessa e repouso, para despertar em paz e lucidez. Só faltou ele dizer isso: durma com a bronca dessa. E agora? Acontece com a gente. Doutor Inácio Alberto tiverá a gentileza de conduzir no apartamento. Aí ele vai trazer uma outra situação. E terá a possibilidade para retornar ao caminho do compromisso. Manuel Filomeno ficou curioso. E agora ele volta, olha a resposta. Indaguei com real interesse na sua renovação. Sem fazer-se muito solicitado, ele explicou. Quando o espírito reencarnado se enleia nas experiências do prazer sensual, demora-se obstinado na busca de novas sensações que lhe facultem exorbitar das forças. Face ao hábito que se lhe fixa, encontra alguma dificuldade em mudar de comportamento.
exceto quando visitado pelo sofrimento que lhe dá a dimensão da realidade na qual se encontra envolvido. Não raro, as advertências espirituais do tipo das que acabamos de participar resultam pouco frutíferas, em razão da obstinação da conduta irrefreada no sono carnal. Todo o trabalho para chegar no final e o resultado normalmente não dá aquilo que se esperava. Mas vocês viram qual é o mecanismo que funciona normalmente? Exceto quando visitado pelo sofrimento depurador. A gente é chamado a atenção, a gente é convocado, mas o processo obsessivo, a nossa afinidade para as nossas velhas tendências, faz com que, recebendo um influxo de uma presença de Eurípides Bazanufo, a gente ainda permanece. Entretanto, tem o valor de demonstrar as bênçãos do amor sem limite, que tudo investe em favor daqueles que lhe encontram comprometidos, a fim de que se não tenham de que queixar. Vocês nunca me ajudaram. Vamos ver. Você estava reencarnado na época, vamos ver o que foi feito para você. Aí a gente ainda quebra a cara, né? Porque vamos mostrar a gente o que foi feito. Olha que interessante. Abandono, desconforto, solidão e necessidade. Ou seja, a gente nunca vai se queixar disso. Nós sempre estamos sendo amparados. Nunca lhes faltam os recursos do mundo maior. Saber aplicá-los é tarefa de cada qual. Que a gente tinha falado. Então, o certo é o que a gente vai fazer, o que os outros fazem. Oraremos, no entanto, e volveremos a inspirá-lo de diferentes formas, a fim de aproveitar a instância formosa que lhe está sendo concedida. Olha que lindo, a bronca. E aí vamos caminhando para o nosso término. O capítulo 22 é quando ele conclui. A existência corporal é sempre um desafio dignificante, que deve ser vivida com elevação e respeito pelos postulados que facultam o crescimento interior no rumo da plenitude. Nem todos aqueles que se encontram mergulhados na neblina carnal dão-se conta do alto significado dessa concessão superior da misericórdia divina. Esse texto, ele, ao terminar o período que ele passa no Hospital Esperança, ele é levado à casa de Eurípides Bazanufo. Então está tendo uma reunião, o Dr. Inácio Ferreira, o Alberto, o Eurípides, recebendo Manuel Filomeno de Miranda. E aí Eurípides começa a fazer esse discurso, é muito mais amplo, é um capítulo bem mais extenso, mas eu tirei só alguns pontos. Esse processo de libertação é às vezes penoso, feito com suores e lágrimas, oferecendo logo depois o prêmio da harmonia, da superação dos instintos e dos tormentos. Veja lá, prêmio da harmonia, da superação dos instintos e dos nossos tormentos. Empenhar-se com acendrado interesse pelo conseguir deve ser a meta de todos nós, que ainda nos encontramos vinculados aos vícios milenares, prejudiciais e aselvajados. Gente, muito cuidado, todos nós trazemos essas tendências, todos, sem exceção. E a gente tem um hábito muito feio, o que eu disse, a gente não caminha, na doutrina espírita não existe involução, na doutrina espírita existe evolução. Ninguém caminha para trás. Eu não posso, preste atenção nisso que eu vou falar, porque tem gente que está usando isso como referência. Ah, mas na vida animal isso acontece. Nós já passamos a fase animal, já atingimos a racionalidade, já sabemos de causa e efeito. A gente não pode pautar nossa conduta olhando para trás. Nós temos que pautar nossa conduta olhando para frente. A gente caminha para a angelitude, não para a animalidade. Não é porque no mundo animal acontece que justifica a gente fazer. Porque diferentemente deles, apesar da gente ver essa fase enlouquecida, Manuel Filomeno disse que a gente quer humanizar o animal e animalizar o homem. Ele usa essa frase. A sociedade hoje está tão doente que quer humanizar o animal e animalizar o homem. Gente, não se esqueçam do livro dos Espíritos. A distância do animal ao homem medeia a distância do homem a Deus. Um dia eu ouvi isso e eu briguei com o facilitador.
Eu disse, cara, briguei não, rapaz, eu acho que não é medir a distância do homem a Deus, não, é do homem a Jesus. Aí ele fez, não, Alisson, eu estudei para dar aula, aí eu fui atrás, está lá escrito, a distância do animal ao homem medeia a distância do homem a Deus. Então cuidado para a gente não tornar o animal humano e querer animalizar o homem, porque na hora que a gente usa o animal como referência, dizer, olha aí, acontece. Então se acontece aqui na fase hominal, não tem problema nenhum. Não é verdade, porque se for assim, a gente vai fazer com que filho coabite com a mãe, o pai coabite com o filho, com a filha. Cuidado com esses discursos que não tem nenhuma base doutrinária. Pode ter base materialista, que aí eu não vou discutir, mas eu repito, aqui dentro vamos falar de espiritismo. Cuidado para não ser algo que nos chama, não nos toque lá dentro, para que a gente não confunda. Empenhar-se com a central interesse por conseguir deve ser a meta de todos, né? Que ainda nos encontramos vinculados a esses vícios. Quando, porém, deveriam estar modificados os rumos convencionais e estabelecidos a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, o trabalho de amor na família que se expande, começam a surgir desavenças, ressentimentos, conflitos, campanhas de perturbação e ataques grosseiros. Olha só isso que acontece. Repetindo-se as infelizes disputas geradas pelo egoísmo e pela vã cegueira das paixões dissolventes, conforme ocorreu no passado com o cristianismo, destruindo a sementeira ainda não concluída e ameaçando a ceifa que prometia bênçãos. Isso tem a ver com nossa vida no processo da reencarnação. Que estão fazendo aqueles que se comprometeram a amar, ajudar-se reciprocamente, fornecendo as certezas da imortalidade do Espírito e da justiça divina? Essa é uma pergunta para a gente. O que é que nós estamos fazendo? Enleados pelos vigorosos fios da soberba e da presunção, crentes especiais e dotados com poderes de a tudo e a todos agredir e malsinar. Principalmente quando você fala desses valores de porta estreita, que eu falei, a gente é rotulado, as pessoas falam, lhe acusam, lhe apontam. E não é isso que os espíritos esperam. Como consequência dessa atitude enferma, estão desencarnando muito mal. Nós espíritas estamos desencarnando muito mal. Incontáveis trabalhadores das vidas espíritas que, ao inverso, deveriam estar em condições felizes. O retorno de expressivo número deles ao grande lar tem sido doloroso e angustiante, conforme constatamos nas experiências vivenciadas em nossa esfera de atividade fraternal e caridosa. Estamos desencarnando mal. A transitoriedade da indumentária física é convite à reflexão em torno dos objetivos essenciais da vida a cada momento. Altera o rumo do viajante de acordo com o comportamento a que se entrega. Ninguém se iluda, nem tampouco iluda os demais. A consciência, por mais se demore anestesiada, sempre desperta com rigor, convidando o ser ao ajustamento moral e à regularização dos equívocos deixados no trajeto percorrido. Desperta com rigor. Mas Alisson, cadê aquela parte que Jesus é só amor, que o negócio é tudo tranquilo? De fato, mas ele nunca deixou de dizer a verdade. É o que eu digo, não é o amor hoje de horizontalidade, não. Quando a gente ama de verdade, a gente respeita. Por isso o amor vem no primeiro momento. A Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Isso é uma tese tão interessante. Eu aprendi com Timothy Keller, um pastor presbiteriano. Ele tem um livro chamado Falsos Deuses. Falso Deus. Vale a leitura, do espírita deveria ler essa obra. É óbvio que tem algumas colocações bem evangélicas, mas a gente consegue extrair muito bem a leitura, que é um mandamento que a gente não se liga, que é o primeiro mandamento da lei de Moisés. Quando você lê ele completo, o primeiro mandamento nos fala diretamente sobre muita coisa dos dias de hoje. Muito. Então quem puder ler essa obra, procura lá nos sites da vida, que vocês vão ver. É extraordinário.
Porque quando a gente ama a Deus, a gente respeita a lei, acima de tudo. A lei divina. Essa é a forma da gente amar a Deus. Respeitar os seus postulados. Esse é o nosso grande desafio. Provavelmente essas informações, olha o que Eurípides diz: quando forem conhecidas por muitos correligionários espíritas, serão contraditadas e mesmo combatidas. Interessante, ele já dizia, vai ser aceito não. Nunca faltam aqueles que se entregam à zombaria e à aguerrida oposição. Não é nada disso. Os seus estímulos funcionam melhor quando estão contra algo ou alguém, porque tem gente que é assim, eternamente do contra, né? É o famoso do contra. Parece que ele funciona mais sendo do contra. Eu sou almirante, eu sou contra almirante. É assim, acaba raiva. Meu irmão, não precisa ser desse jeito não. Os seus não nos preocupamos com isso. Olha o Eurípides dizendo. A gente não está nem um pouco preocupado, porque vai morrer todo mundo vai voltar. Cumpre-nos, porém, o dever de informar com segurança, e o fazemos com o pensamento e a emoção direcionados para a verdade. Então, por mais que a gente diga que não é bem desse jeito, que não é bem assim, que não é, isso é um ponto de vista, ele não está preocupado. Jamais nos cansaremos de amar e de servir, tentando seguir as luminosas pegadas de Jesus, que nos assinalou com sabedoria. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Sem a pretensão de sermos escolhidos, por enquanto apenas pretendemos atender-lhe ao sublime chamado para o seu serviço entre as criaturas humanas de ambos os planos da vida. Eu gosto muito dessa parte. Derruba um pouco a imagem que a gente está querendo, que estão querendo construir de Jesus, que ele é boa praça, que todo mundo, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, mostrando que existe um checklist para que a gente seja escolhido. Então essa ideia que hoje se passa, que está tudo ótimo, que é tudo, não é bem assim. Ele deixa isso muito claro. Gente, eu agradeço o primeiro momento. Vou deixar aberto os 15 minutos para pergunta e resposta, caso tenha, conforme foi combinado com o César.